Esposa traiu, então eu a cancelei e agora sua vida está um tumulto, com atualizações. A história hoje no nosso canal é um bem-vindo à saga do amor perdido, vingança conquistada e muita terapia. Vamos mergulhar, certo? Há esperança do outro lado sem o seu parceiro traidor. Nunca postei minha história em detalhes aqui, mas estou esperando que talvez alguém a encontre e lhes dê esperança de que a vida continua, pois este subir foi inestimável para mim. Descobri que minha esposa de 15 anos estava traindo no ano passado. Foi a segunda vez que ela me traiu em 5 anos. Depois da primeira vez reconciliamos quando ela implorou para que eu ficasse e o casamento teve uma fase de lua de mel de 2 anos onde parecia que estávamos totalmente apaixonados novamente. No entanto, ela voltou ao padrão de se deixar disponível para qualquer cara que mostrasse um interesse mínimo nela. Bem-vindo ao Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Seu caso este ano detalhou ela voando um homem com quem estava falando na internet para uma conferência que ela estava participando em outro estado, o que eu descobri imediatamente. No rescaldo, ela indicou que o caso tinha acabado e que queria que eu ficasse com ela. Temos 2 filhos, mas eu estava dividido, pois ficou claro que era um padrão, um ciclo que não seria quebrado. No mês seguinte ao D-Day, tentei falar com ela sobre o caso e, na minha frustração com toda a situação, ela respondeu apenas com manipulação e culpabilização ainda. Depois de um mês, disse a ela que concordava com ela que precisávamos salvar nosso casamento, porém, ela respondeu desta vez com não posso tomar essa decisão com você agora. Eu entrei em uma espiral. Como essa mulher, que havia me traído e indicado que queria ficar comigo, poderia me colocar nessa situação? Ao longo de outro mês, fiz o meu melhor para salvar nosso casamento, mas ela ainda não queria considerar a terapia ou conversar sobre nossos problemas. Foi um dos meses mais depressivos de toda a minha vida. Comecei a conversar com alguns amigos e familiares sobre a situação e a resposta deles foi sempre: o que diabos você está fazendo? Por que está tentando salvar um casamento que essencialmente não tem esperança? Conforme conversava com eles, percebia que minha mentalidade mudava de eu só quero essa mulher para você pode encontrar felicidade sem ela. De quanto aos meus filhos, seus filhos ficarão melhor em um ambiente onde você está feliz do que em um com um desequilíbrio tão grande entre os pais. Uma noite, como um raio, a ideia me atingiu: você precisa pedir o divórcio. Entrei em nosso quarto onde ela assistia TV e disse que era o divórcio. Ela respondeu: bem, se é isso que você quer. Eu queria aquilo. Estava aterrorizado de me arrepender da decisão nos dias seguintes e voltar para ela de joelhos, implorando para salvar nosso casamento, mas não fiz isso. Em vez disso, o que se seguiu foi de fato uma separação muito amigável e concordante. De maneira engraçada, nosso relacionamento perto do fim do casamento provavelmente foi um dos melhores pontos de nosso casamento. Acho que é porque eu simplesmente não me importava mais. Não me importava com como ela se sentia sobre mim como parceiro. Não estava mais permitindo que ela determinasse minha felicidade. No geral, fiquei com a casa porque ela não poderia pagar, mas ela encontrou um apartamento próximo. Concordamos literalmente em tudo em nosso divórcio, então conseguimos dissolver o casamento sem brigar por cada pequena coisa. Temos guarda compartilhada das crianças. Darei a quem está passando por isso ou possivelmente passará por isso um conselho: se puder e viver em um estado onde puder dissolver ao invés de um divórcio contestado, faça absolutamente. Fale com um advogado, mas há muitos conselhos aqui para se aprofundar na disputa, mas se puder chegar a um acordo satisfatório entre as partes, faça isso. Dito isso, sempre mantenha um advogado na manga. Não tenha medo, se sentir que seu parceiro está sendo injusto ou há um problema com o qual você não pode ceder, de usar o divórcio para garantir que você consiga o que quer. Mas posso dizer que não deixe as emoções do caso fazerem você sentir que precisa usar o divórcio para se vingar, quando provavelmente sairá muito melhor do outro lado se o processo for amigável. Comecei a namorar novamente e realmente conheci uma mulher que gosto muito. Ela também é alguém que se divorciou depois de um caso há cerca de 6 anos, mas, acima de tudo, não há bobagens com ela. Nós compartilhamos as mesmas linguagens do amor e podemos ser abertos e honestos sem as bobagens que alimentaram meu casamento por tanto tempo. Estamos levando um dia de cada vez juntos, mas é o melhor que me senti sobre mim mesmo em muito, muito tempo. Meus filhos se adaptaram à situação e o que eu estava mais aterrorizado, que meus filhos nunca se adaptariam ou se sentiriam ressentidos, na verdade estão prosperando. As crianças são muito mais adaptáveis do que lhes damos crédito, mas estou apenas feliz. Estou realmente feliz de uma maneira que não sentia há muito tempo. Tiro tempo para mim.
Estou viajando mais, vejo meus amigos com mais frequência do que quando eu era casado, estou tomando decisões por mim mesmo novamente. Fui ver uma conselheira só para falar sobre esse trauma da minha vida e ela me fez sentir melhor, que eu não estava louco, que eu passei por gaslighting por tanto tempo, é notável que eu consegui superar isso. Pode parecer que você está no fundo do poço depois de um caso, acredite em mim, eu sei. Pode até parecer mais deprimente quando você tem que aceitar o fim do seu casamento, mas a felicidade existe do outro lado, mas você precisa deixar para trás, tomar sua vida de volta e uma vez que você toma essa decisão, precisa colocar essa parte de você em uma caixa, fazer um inventário e seguir em frente. Seu ex-parceiro está agora em um relacionamento com seu antigo parceiro de caso, quem se importa, isso não é mais sua vida. Seu ex-parceiro está quebrado, provavelmente irreparavelmente, e eles não vão mudar. Você não pode deixar a quebra deles afetar mais a sua felicidade, deixe eles ficarem quebrados, mas não na sua presença e não no seu coração. A felicidade está lá fora, e você pode não encontrá-la imediatamente, mas você pode se livrar do peso morto que está te puxando para baixo, porque a felicidade que você pode encontrar em um relacionamento quebrado com uma pessoa quebrada é apenas peso morto e provavelmente temporário, o que sempre irá te impedir de alcançar a realização. Cuide de você mesmo, amigos, esperança e felicidade estão lá fora. Obrigado pela história de Ninar motivadora, é como um filme da Disney, mas com mais advogados e menos animais cantando. Então, deixe eu ver se entendi, seu casamento estava em crise, mergulhou e então afundou na piscina da infidelidade não uma, mas 2 vezes, fale sobre superar na área de problemas de relacionamento. Mas meus parabéns por perceber que estar casado com um traidor em série é tão torturante quanto um tratamento de canal sem anestesia. Às vezes tenho que rir de como eles são todos iguais, é realmente notável como as histórias aqui são tão parecidas, não é? Eu entendo que todos nós temos nossas próprias experiências e nossas reações às experiências são diferentes e válidas, mas é incrível o quão exaustivamente previsíveis essas pessoas podem ser. Isso é especialmente verdadeiro se o traidor focou cedo em um relacionamento via mensagens de texto. O traidor encontra alguém que eles juram ser apenas amigos, quase sempre do sexo oposto, as trocas de mensagens de texto são sempre as mesmas. Um deles solta um toque de insinuação aqui e ali, apenas testando as águas, porque Deus nos livre conversar com alguém em vez de ter que verificar se talvez haja alguma tensão sexual mútua. Depois de um tempo, a insinuação se torna uma brincadeira entre eles. É claro que uma pessoa normal em um relacionamento comprometido teria mandado a outra pessoa se lascar, mas não estamos lidando com pessoas normais aqui. Então, a insinuação e a brincadeira se transformam em menos brincadeira e mais sexting real. Então, opa, aqui está uma foto minha nua e depois mais nudes depois. Mas quando você os confronta, eles dizem algo nesse sentido de eles estão apenas enviando uma foto para um amigo, mas esse é um amigo que me incomoda muito, qualquer noção de que talvez algo nefasto esteja acontecendo é respondida com gaslighting. Quando eu estava dando voltas e voltas com minha ex-esposa e seus múltiplos casos, que quase sempre começavam via mensagens de texto, tive a audácia de perguntar a ela por que ela simplesmente não podia parar, qual era o problema do seu cérebro que a fazia brincar sobre sexo com outro homem ou, se o homem começasse a brincar, ela não lhe dizia para se lascar. De qualquer forma, ler as histórias aqui só ajuda a confirmar para mim que essas são pessoas fundamentalmente quebradas que, em sua maioria, se inscrevem nos tropos de Hollywood do que atrair. Apenas algo em minha mente esta manhã sobre como os traidores nem podem ser originais o bastante em sua traição e também são absolutamente terríveis em encobrir suas vidas. O Manual do Traidor, uma leitura fascinante para quem deseja explorar as profundezas da criatividade humana, ou da falta dela. Faz um ano desde que minha ex-esposa se mudou da minha casa e esta comunidade me ajudou a perceber que meu casamento tinha acabado devido à infidelidade dela em 2022, achei que vocês mereciam uma atualização resumida sobre a esposa infiel. Me traiu em 2017, nos reconciliamos então ela fez de novo em 2022, faz um ano desde que ela se mudou e nosso divórcio foi finalizado. Primeiramente, minha relação com ela está bem, compartilhamos 2 filhos, então essa parte nunca mudaria, eu não podia simplesmente cortá-la da minha vida e eu queria garantir que meus filhos não acabassem na terapia. Nossa relação eu chamaria de boa, nós podemos nos comunicar bem, pedir cobertura para os filhos durante viagens de trabalho, contratempos no cronograma, etc. Temos a guarda compartilhada, mas eu pago pensão, mas de resto, minha relação com ela é amigável, mas não uma amizade. Vivemos em Ohio e o parceiro dela na última vez morava na Flórida,
Bem, ela continuou esse relacionamento e ele deixou seu filho na Flórida com a ex para comprar uma casa com ela, cerca de 4 quilômetros de onde eu moro. Eles compraram a casa em novembro de 2023 e ele perdeu o emprego em dezembro de 2023. Eu não sei porquê, mas ele fez isso e até o momento desta postagem ainda está desempregado. Deixe-me ser claro ao dizer que minha ex não pode arcar com a casa que eles compraram por conta própria. Ela ganha cerca de 56 mil por ano e a casa deles custou 405 mil, eles fizeram um empréstimo de 365 mil. Não é meu problema, no entanto é engraçado que nossos amigos tenham em grande parte ficado do meu lado em aliená-la porque fui direto sobre o que aconteceu. O parceiro dela é a primeira vez que conheço. Na primeira vez que o conheci ele não me olhava, mas eu realmente iniciei e apertei a sua mão e disse o nome dele, o meu nome. Desde então, sempre que o vi, ele não me olha, eu adoro isso. Em segundo lugar, meus filhos estão ótimos, eles parecem não ter um grande problema com a separação e apreciam o tempo com cada um dos pais. No entanto, quando o filho dele vem visitar, ele tem que dormir no quarto da minha filha, ela tem 9 anos e ele tem 4. Na primeira vez que o trouxeram aqui, ele estava muito assustado e basicamente conversou com minha filha a noite toda. Nota sobre isso, literalmente ele se mudou em novembro, veio para Ohio em dezembro, pousou em um avião e 2 horas depois estava em uma casa em que nunca esteve em uma cama em que nunca havia dormido com uma menina que nunca havia conhecido e esperava ficar bem. Minha filha prefere ficar na minha casa nessa situação porque ela diz que consegue realmente dormir. Por fim, eu estou prosperando. Eu moro em nossa casa conjugal porque pude pagar, ela não pôde, então não precisei me mudar. Ela também estava ansiosa para sair, a ponto de conseguir um excelente negócio na compra da equity e literalmente ficar com todos os móveis e pertences, exceto um sofá, uma TV, a penteadeira dela, e basicamente isso. Conheci uma pessoa maravilhosa que é realmente um sopro de ar fresco, ela é uma divorciada cujo cônjuge também a traiu, então ela entende o que passei e também é totalmente contra traição ou relacionamentos abertos. Meus filhos realmente a amam, ela é uma pessoa maravilhosa e de alma bonita, ela adora cozinhar comigo, eu fazia praticamente todas as tarefas domésticas quando era casado, ela é motivada e determinada e me guiou por um período muito difícil da minha vida porque ela já passou por isso. Odeio pagar pensão alimentícia, mas consegui negociar uma parte significativa fora das diretrizes de nosso estado, então não é tão terrível. Odeio não ver meus filhos metade do tempo, mas também aprecio a liberdade que tenho metade do tempo. Viajei mais no último ano do que em toda a minha vida, tenho muito mais férias e escapadas em meu planejamento. Minhas recomendações para você: faça terapia. Vi um terapeuta que me ajudou muito, experimentei muito disso, é minha culpa? Fui traído e ela me ajudou a entender que não foi minha culpa. Faça isso, mesmo que não ache que precisa. Siga em frente, continue com sua vida, mesmo que sinta falta de seu ex. É hora de seguir em frente, faça o que for preciso para você, se isso significa sair com alguém, ótimo, se isso significa fazer coisas bobas por um tempo, faça. Faça coisas que te façam se sentir bem, faça a viagem que sempre quis fazer, saia com os amigos, gaste dinheiro, divirta-se novamente. Não cubra por eles, conte para seus amigos porque terminaram, conte sobre a traição, conte os detalhes. Seu ex não pode mais te controlar, ame a si mesmo, você não os fez trair, cada pessoa tem recuso se não está feliz em um relacionamento, pode terminar, pode se divorciar, não precisa trair. Eles traem porque são humanos miseráveis, e se fizerem isso uma vez, farão de novo. Tenha paz, essa é a minha última dica. Encontre paz com você mesmo em sua vida, de qualquer maneira que seja necessária. Seja saudável, seguro, inteligente, mas encontre paz, as coisas vão melhorar, você vai prosperar novamente, então vamos de um aplauso pela sorte de ter ficado com a casa conjugal e a maior parte dos móveis, quem diria que o divórcio poderia vir com vantagens tão lucrativas? Próxima parada, eBay para leiloar o sofá e a TV que sobraram, alguém se habilita? Mas não nos esqueçamos do verdadeiro MVP aqui, a terapia, porque nada diz processo de cura como desvendar bagagens emocionais com um profissional treinado. Um brinde aos terapeutas em todos os lugares por nos ajudarem a perceber que não somos os culpados pelos olhares vagos de nossos ex. Você tem uma história semelhante? Compartilhe conosco nos comentários abaixo e obrigado por se juntar a nós hoje em nosso espaço. Certifique-se de curtir, inscrever-se e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Fique ligado na próxima vez.